O reino do deserto. Este é o grande deserto indiano, o deserto de Thar. E esta manhã ele está frio. Mas dentro de alguns meses, o sol abrasará o solo e as temperaturas irão subir acima dos 50 graus Celsius. Esta enorme faixa de terra atravessa os estados de Rajasthan, do Gujarat e penetra o Paquistão a oeste. Pode não chover durante anos, mas estas dunas de areia e este solo ressequido são o lar de uma grande variedade de vida selvagem. Garças áfricas aos milhares. Mas o que fazem aqui? A resposta se encontra logo após as dunas no vilarejo de Kichan. Isto pode ser um deserto, mas é um deserto em que a vida dos animais e das pessoas estão intimamente ligadas. Esse ambiente agreste forja estranhas alianças. É isto que as aves estavam aguardando. Durante o inverno, o povo de Kichan joga muita comida para as garças todos os dias. Esse extraordinário relacionamento começou centenas de anos atrás. No começo devia ser apenas um punhado de garças áfricas, alimentadas pelo vilarejo. Hoje milhares são bem-vindas e alimentadas. Mas de onde vêm todas elas? Elas viajaram de suas regiões de procriação na Ásia Central, milhares de quilômetros sobre as vastidões arenosas do deserto de Rajasthan, até esta pequenina aldeia de Kichan. Em cada vilarejo e buraco de água através do deserto, legiões de garças são bem recebidas. Elas são símbolo de grande prosperidade e boa sorte. Durante 6 meses a cada ano, aves e pessoas compartilham suas vidas. Neste deserto, nunca se sabe o que iremos encontrar. Vive mais gente aqui do que em qualquer outro deserto. 100 vezes a densidade do deserto do Saara. E onde encontramos gente, sempre encontramos animais.
Esta é a famosa feira de Pushkar. É realizada há séculos. Pessoas podem ter caminhado semanas para chegarem aqui. É um grande acontecimento social, mas estão aqui principalmente para comprar e vender camelos. Equipes de cabeleireiros se deslocam por toda a feira. Todos os camelos são tosqueados e ajeitados e envergam a última palavra em matéria de moda para garantirem a melhor aparência possível. Este sempre foi um deserto populoso, mas atualmente a população humana está crescendo assustadoramente. Suas novas e insustentáveis necessidades são demais para os frágeis recursos do deserto. Com tantas pressões, existe espaço para a vida selvagem? Animais que antes abundavam hoje são encontrados apenas nas campinas ressequidas na orla do deserto. Estes são os antílopes negros, o mais elegante dos antílopes da Índia. É um animal sagrado e um simples vislumbre dele é considerado auspicioso. As crônicas Mogul mencionam rebanhos de dezenas de milhares deles. Imperadores de Marajás os caçavam com guepardos amestrados. Atualmente, seu número é uma sombra do que foi um dia. Apenas os adultos machos são negros. Sua pelugem fica mais escura na época do cio. Cada macho estabelece um minúsculo território de apenas alguns poucos metros. Ele não persegue as fêmeas. Aguarda que elas o procurem e ele tem uma forma muito singular de atraí-las. Ele forma uma grande pilha de esterco. Esse coquetel de odores exóticos deve atuar como afrodisíaco irresistível. Enquanto ele espera, pequenos pássaros como as cotovias ciscam um monte de estrume em busca dos insetos que ele atrai. Elas, por sua vez, são alvos de caçadores como este falcão. Os chacais parecem não incomodar os antílopes negros. Os machos se apegam aos seus territórios. Estão voltados para outras coisas. Mas a presença de um outro caçador desperta uma reação diferente. O lobo. Este sim, uma ameaça real. Todos os pensamentos sobre sexo são abandonados e os antílopes fogem.
Tão logo passa o perigo, os antílopes retornam. No caminho de volta, as pilhas de esterco invadem territórios alheios. Estabelecem-se conflitos ao longo das fronteiras. Alguns não vão além de andar em pertigado e emproado, mas se houver fêmeas por perto, pode acabar em luta. Com armas potencialmente tão mortais, este confronto e combate obedecem a regras bem estabelecidas. Ferimentos graves são raros, mas existem casos de chifres ficarem mortalmente enroscados. Os antílopes permanecem presos, juntos, mesmo na morte. Hoje, os bichinóis são os reais guardiões do deserto. São vegetarianos radicais. Sua cultura os proíbe de matar qualquer coisa viva. Animais de todo tipo são bem-vindos em seus campos, e eles se desdobram para impedir que alguém os machuque. Estou sentado num acampamento de deserto dos bichinóis. Algumas semanas atrás, um jovem daqui perdeu a vida afugentando caçadores clandestinos armados. Tomou um tiro e morreu, mas a vida de um antílope blesbok foi salva. Afora essas aldeias, o deserto parece vazio, mas quando cai a noite, a história é outra. A cidade deserta de Jodhpur, dominada pela imponente fortaleza de Merangara. Houve época em que abrigou os exércitos do Marajá. Atualmente tem outros moradores. O exército patrulha as muralhas. De seu posto privilegiado de observação, os abutres observam a cidade cheia de vida. Os abutres recebem do povo de Jodhpur mais do que apenas espaço para viver.
As ruas da cidade estão repletas de animais, cavalos e camelos, elefantes e bois. O gado é sagrado. Poucos comeriam a carne de uma vaca ou de qualquer dos outros animais. Então, o que acontece quando morrem? Todos os dias, os mortos são levados até a orla da cidade. À medida que o sol esquenta os telhados, os abutres se lançam nas temperaturas em elevação. Poucas pessoas sequer tocam num animal morto. Desfazer-se dos cadáveres é tarefa de um pequeno grupo, os chamars, com uma pequena ajuda dos abutres. A pele renderá algumas rúpias, ou o próprio homem a empregará como couro de tambor. Os chamars são também percussionistas em rituais. De uma forma ou de outra, ao remover a pele da vaca, ele literalmente abriu uma oportunidade para os abutres. Ao partir, eles se atiram dos céus. Sem o ser humano e suas criações, o deserto sozinho não poderia alimentar um número tão grande de abutres. E o povo também se beneficia. Os abutres são um serviço nacional de limpeza. Sem eles, nossa vida seria impossível. Em apenas 20 minutos, a carcaça é reduzida aos ossos. Pesados com a carne, não podem deixar para voarem de volta para o forte muito tarde. Quando o sol se puser, as correntes quentes ascendentes desaparecerão e poderão ficar em dificuldades. Por todo o deserto, chacais dão as boas-vindas ao anoitecer. E ao longe surge uma outra criatura. O caracal. Ele aguarda até que o último raio de luz desapareça antes de se aventurar para fora do seu covil. Houve época em que este tímido e belo felino existia em toda parte, porém agora raramente é visto. É um caçador noturno, mas não perde uma chance de se aproveitar de uma carniça.
Por volta de março, as lagoas do deserto começam a secar. As garças em breve voarão para o norte, deixando os minguantes buracos de água para outros. Não chove há meses. Tudo se acumula nas poucas lagoas restantes. Alcaravões de asas pretas. Abibes. Patos de bico malhado. E os abutres. Até o simpático Blesbok aproveita sua última chance para beber. Eles se misturam com os antílopes negros. Animais domésticos, como o búfalo, convivem de perto com os selvagens. Estes são os Nilgoths, o búfalo azul, o maior dos antílopes da Índia. O povo do deserto não os mata, mesmo sabendo que podem devastar suas plantações. Todos compartilham estes buracos de água. Para os animais selvagens ou domésticos, é água para se beber. É água de beber para o povo também, e o único lugar para lavar roupas, potes e panelas e a si próprios. A maioria dos peixes ficaria sufocada nesta lagoa, mas estes têm a capacidade de respirar o ar quando a água perde o seu oxigênio. Como acontece com frequência no deserto, o povo oferece um prêmio inesperado para a vida selvagem. Tartarugas de casco mole surgem repentinamente para ajudar na limpeza. As mais improváveis criaturas são sagradas. O deus hindu Vishnu tomou, certa ocasião, a forma de uma tartaruga. À medida que o buraco de água vai diminuindo, aumenta a concentração de sapos. Seria de se imaginar uma colheita farta para as egretes. Porém, os sapos conhecem um truque espetacular. Fogem para o centro da lagoa, onde a água é funda demais para as egretes. Então, em contraposição à engenhosidade dos sapos, as egretes tentam uma nova estratégia. Mas eles não desistem. À medida que deslizam pela superfície, as egretes arrastam seus pés na água.
Talvez isso espante os sapos para campo aberto. Um martim pescador malhado aproveita-se dos peixes na lagoa minguante. Ele tem um ninho no barranco. A água e os peixes logo desaparecerão, mas no momento a colheita é fácil. Dentro de algumas semanas, os filhotes deverão deixar o ninho. Sob o manto da escuridão, outros caçadores estão espreitando a lagoa. Os filhotes do martim pescador devem estar seguros na toca, mas nem tudo está bem. O calor implacável absorveu a umidade da areia. O filhote ficou preso, mas seu pesadelo está apenas começando. Um ratel à espreita foi atraído pela luta do filhote tentando se livrar. Um bebê martim pescador viria a calhar se ele conseguisse soltá-lo. O filhote está fora de alcance, mas o ratel não desistiu. Extraordinário. Isto é verdadeiramente incrível. Pouquíssimos animais conseguem usar ferramentas de forma tão calculada. Mas o tronco não é suficientemente alto para o ratel alcançar o filhote. Talvez um outro tronco funcione melhor. A lagoa está quase seca. A maioria dos peixes irá morrer, mas não este aqui.
Estes anabás podem sobreviver fora d'água por mais de 24 horas. Além das guelras, possuem órgãos respiratórios muito parecidos com pulmões. Eles se impulsionam através do lodo, usando os ferrões da cobertura espinhuda de suas guelras. Muitos irão morrer. Se ainda estiverem em campo aberto, ao raiar do dia, serão presas fáceis para predadores. Mas uns poucos encontrarão uma lagoa mais duradoura. Pouquíssimas lagoas sobrevivem o forte calor do verão. A piscina virou um campo de cricket. Embora a maior parte do deserto esteja repleta de gente, existe um lugar onde imaginaríamos que nada pudesse sobreviver. As escaldantes planícies de sal de Huntikut. Mas, inacreditavelmente, este é o último refúgio do burro selvagem indiano. Seguramente um dos mais resistentes animais do mundo. Não chove há 7 meses. Não existe uma gota de água aqui. Ainda assim, o burro pode sobreviver da escassa umidade que recolhe das folhas de plantas suculentas. Mesmo para o burro, é um período de provação. O calor exaure as energias de seus corpos. A manada está à espera de alívio. Na orla do deserto, o povo também tem estado esperando. Agora, a acumulação de nuvens indica-lhes que sua longa espera terminou. As monções chegaram. Quando chove no deserto, chove de verdade. É isto que os burros tanto aguardavam. Seu mundo se transformou. Mas a água e a vegetação não durarão por muito tempo. Eles precisam compactar todo o seu ciclo de procriação dentro de algumas poucas semanas. As éguas dão à luz potros concebidos quase um ano atrás. E quase que de imediato elas estão prontas para acasalarem-se de novo. Os garanhões lutam pela supremacia.
Não há tempo para rituais e assumir posturas. O assunto deve ser resolvido rapidamente e o resultado precisa prevalecer. Lutas entre garanhões podem ser sangrentas, mas para os vencedores, conquistar as fêmeas pode ser igualmente doloroso. Cada potro é precioso. Restam menos de 2 burros selvagens e mesmo este lugar está sob pressão. A indústria não deixa o burro em paz. 30% do nosso sal provém de Randikut. Mas o deserto tem mais uma última surpresa a oferecer. Floresce rosado de flamingos. Milhares de flamingos voam para Randikut todos os anos. Há algumas semanas, isto aqui era uma vastidão sem vida, de solo rachado e ressequido pelo sol. Agora é como um mar de águas rasas. E é um mar de fato, pois a água não é doce, é salgada. O oceano invadiu a terra. A fúria das monções indianas espalhou as águas do mar sobre uma vasta área. Abrangeu milhares de quilômetros quadrados do deserto. Porém, é um mar temporário. Durará apenas 2 meses. Enquanto durarem as águas, os flamingos irão se banquetear num rico coquetel de frutos do mar. Em alguns anos, longe das águas salobras, eles chegam a fazer ninhos, até nos ermos mais remotos do ramo. Neste populoso reino do deserto, apenas os flamingos encontraram um lugar fora do alcance do homem. Versão brasileira.